Oi, meus amigos! Tudo bem com vocês? A nossa história de hoje tem como tema um mundo novo. Quem aí gosta de ganhar coisa nova? Eu gosto muito. Coisa nova tem um cheiro muito gostoso. Bom, Deus nos deu muitas coisas de presente e uma delas foi um lugar muito especial. Alguém aí sabe me dizer o que foi essa coisa especial que Deus nos deu? Ah, meus amigos, Deus nos deu o nosso planeta Terra. O nosso planeta é uma coisa mais linda porque as mãos de Deus o criou. Os adultos sabem muito bem o que é isso. Agora imagine aí comigo, quando seu papai compra uma casa nova, só que não tem nada dentro dela, e ele precisa comprar muitas coisas para ela ficar bonita. O que acontece? O papai vai gastar bastante dinheiro para colocar muita coisa dentro da casa para ficar bonita, não é mesmo? Antes de criar o nosso mundo, Deus planejou. E quando as coisas são planejadas, meu amigo, tudo sai muito bom. E Deus desejava que seu mundo fosse belo e cheio de seres que andassem, voassem, rastejassem, nadassem e falassem. Aí, sabe o que aconteceu? Em um planeta escuro, vazio e cheio de água, Deus disse: haja luz! Vocês acham que a luz apareceu? Mas é claro, né? A luz apareceu sim. Tudo que Deus pede, obedece. Aí, sabe o que foi que Deus fez? Ele chamou a luz de dia. E as trevas que já estavam lá, ele chamou de noite. Aí, Deus não fez tudo isso tudo rapidinho, não. Ele deixou passar a manhã, a noite. E assim foi o primeiro dia. Só que quando a luz clareou ao redor, tudo ainda tinha muita água. E se a terra que Deus estava criando era para nós, então deveria ter um lugar para a gente pisar, não é mesmo? Aí, minha gente, sabe o que aconteceu? Deus falou de novo: águas, separem-se. Vocês acham que a água obedeceu? Mas é claro que elas obedeceram. Elas se dividiram em duas partes. Mas somente na parte de baixo havia água. E a parte superior estava seca, iluminada e azul. E Deus chamou de firmamento a parte seca superior. E essa divisão foi no segundo dia da criação. E a criatividade de Deus não parou não, gente. E em seguida, meus amigos, Deus resolveu fazer um lugar em que as criaturas pudessem andar e rastejar. Aí, ele disse: águas, ajuntem em um só lugar e apareça a parte seca. Essa parte que ficou seca, Deus chamou de terra. E no outro lado, onde ficou as águas, ele chamou, sabe de quê? Ele chamou de mares. Aí, Deus olhou para a parte que tinha terra e falou, sabe o quê? Olha aí, produzam plantas e árvores para dar alimento e sombra. Quem aí está contando? Esse foi que dia? Isso mesmo, esse foi o terceiro dia. É, meus amigos, e Deus não parou por aí. Ele estava muito criativo, quis fazer mais coisas boas para nós. Em seguida, Deus estava pronto para fazer os luminares. Luminares, apareçam no firmamento. Os luminares apareceram, obediente como os outros apareceram. Vocês sabem que luminares são esses? Ah, um dos grandes luminares foi o Sol. O Sol, ele marcava o dia. E o outro menor que fazia parte desses luminares era a Lua. Ela cuidava da parte da noite. Ah, e o outro conjunto que fazia parte dos luminares eram as estrelas. E não era só isso não, minha gente. Esses luminares, eles faziam uma coisa muito boa. Vocês sabem o que é? Isso mesmo, elas serviam para marcar as estações e os anos. E com todos esses marcadores no lugar, Deus terminou tudo no quarto dia. Então, já passou domingo, segunda, terça, quarta. Agora, vamos ver o que foi que fez na quinta-feira. Com essas outras coisas que Deus fez, a terra já estava muito bonita.
A terra até então já estava pronta para receber algumas criaturas que Deus havia planejado. Aí, Deus falou assim: criaturas da água, o lugar está preparado para vocês. Aves, o ar está preparado para vocês. Peixes, aves, apareçam! E Deus os abençoou dizendo bem assim, ó: enche os mares, enche o ar. Tudo isso foi feito no 5º dia da semana. O 5º dia é quinta-feira. Aí, no dia seguinte, Deus fez os animais. Só que depois disso, Deus ainda não tinha terminado. Aí ele falou assim, ó: desejo fazer criaturas que pareçam conosco e pensem como nós. Mas espera aí, Deus estava falando com quem? Eu fiz essa pergunta para ver se vocês estavam atentos. Me diz aí, Deus estava fazendo o mundo sozinho? Claro que não, né? Deus estava com seu Filho Jesus e também com o Espírito Santo fazendo tudo isso aqui. Só que dessa vez, Deus fez algo bem diferente. As outras coisas que ele fez, ele foi falando: apareça isso, apareça aquilo. Nessa criação que Deus fez agora, ele fez diferente. Ele se ajoelhou no solo, ajuntou um pouco de barro e começou a moldar. Veja que interessante, Deus agora está sujando as mãos. Depois que Deus acabou de modelar aquele barro que ele havia pego, ele transformou o barro em uma criatura de 2 pernas, 2 braços, um corpo, uma cabeça. Parece até que eu estou me descrevendo. Aí, sabe o que foi que Deus fez mais uma vez? Ele se inclinou e soprou no rosto da criatura. Aí, aquela criatura começou a se mexer. Ela abriu os olhos e se sentou. Deus deu o nome daquela criatura, sabe de quê? Adão. Aí, Adão se levantou e Deus começou a mostrar tudo o que havia feito. Adão, meu filho, isto é para você. Cuide de tudo. Aí, depois que deu de presente a criação para Adão, Adão começou a dar nome a todas as criaturas. Só que ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que todas as criaturas que ele colocava nome tinham uma companheira, só que ele não. Só que Deus não tinha acabado de fazer tudo. Naquele momento, Deus estava pronto para terminar a última parte do seu plano. Aí, Deus fez Adão adormecer e enquanto ele estava adormecido, ele removeu uma costela dele. Eu não sei de qual lado Deus removeu a costela de Adão, mas Deus, depois que ele fez isso, ele se ajoelhou novamente no solo e com a costela de Adão, ele fez uma companheira para ele. E quando Adão despertou do seu sono, aquela mulher estava ali, em frente a ele. Aí, quando Adão viu a sua companheira, ele disse: minha mulher. Adão também deu o nome dela de Eva. E após a criação de Eva, finalizou o 6º dia. Aí, no dia seguinte, Deus olhou todas as coisas que havia feito. Ele, Adão, Eva e as outras criaturas descansaram no seu novo lar. Esse foi o 7º dia, o dia maravilhoso que nós chamamos de sábado. O mundo novo de Deus estava completo. Quem aí gostou da história de hoje? Eu gostei muito e aprendi algumas coisas legais. Deus fez muitas coisas belas para nós e também Ele deixou nós cuidarmos delas. Se por acaso você vê alguém machucando algum cachorrinho, ou algum gatinho, ou passarinho, fale com essa pessoa que Deus falou que era para ela cuidar e não maltratar. Quando você ganha um presente, você não quebra o presente, né? Então, vamos cuidar do presente que Deus nos deu. O nosso verso para decorar está no livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A mensagem diz assim: adoramos a Deus
quando lhe agradecemos a criação de nosso mundo. Esses aqui são os nossos amiguinhos que deixaram suas datas de aniversário e nós vamos orar por eles, tá bom, meus amigos? E aos aniversariantes, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Esses aqui são os nossos amiguinhos que deixaram seus pedidos de oração e a gente vai orar pelos pedidos e também pelos nossos amiguinhos. Olha aqui quantas pessoas escreveram para a gente. Que Papai do Céu abençoe vocês, meus amigos, e que a nossa história de hoje tenha sido uma reflexão para a sua vida. E quando você tiver alguma oportunidade, vá em um parque e contemple a natureza que Deus fez para você. Tchau, meus amigos. Até a próxima história.